Queridos, eu quero te convidar para abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Como eu disse, Lucas capítulo 22, e vamos ler especificamente a partir do versículo, digamos aqui, a partir do versículo, vamos lá? Versículo 7, para nós fazermos uma leitura entendendo o contexto do acontecido aqui. Lucas capítulo 22, a partir do versículo número 7. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: a ceia do Senhor. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, no qual poderá comer a Páscoa com os meus discípulos? Poderei comer a Páscoa com os meus discípulos. Verso 12, ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra neste lugar. Oremos. Senhor nosso Deus, amado e Senhor, neste momento nós, diante da sua palavra, pedimos que tu venhas a falar conosco, que tu venhas a trazer a revelação da tua palavra a cada coração, que juntos, ó Deus, como igreja, como família, possamos nessa noite ser alcançados pelos teus propósitos. Possamos, ó Deus, entender e compreender a Tua palavra. Oramos, Pai, nessa noite, agradecidos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. O texto nos fala, amados, da ceia do Senhor. O título da leitura aí, antes do verso 7, fala sobre isso. Esse fato aconteceu num momento muito importante para nós como igreja. É um acontecimento onde Jesus, em sua última ceia com os seus discípulos, ele os reúne em um determinado lugar. Ali ele dá suas últimas instruções, preparando seus discípulos para que estivessem informados de que a hora da sua morte estava chegando.
a hora em que se cumpriria o propósito de Deus através da sua vinda, naqueles dias, a sua chegada, a sua permanência, ali estava para acontecer o ato mais importante na existência sobre a vida de Jesus. O nascimento de Jesus foi muito importante, marcou a história da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. A sua vida foi um exemplo para nós. Ninguém viveu como Ele, ninguém ensinou como Ele, ninguém fez como Ele fez, ninguém amou como Ele amou, ninguém se doou tanto por alguém como Ele se doou. Mas ali estava chegando uma hora em que, para que se cumprisse o propósito da sua vinda, o propósito final da sua vida, a razão principal da sua vida, que seria a sua morte, mas não simplesmente a morte, mas se tratava de uma morte substitutiva, uma morte que Ele estaria sofrendo por nossa causa, por causa de toda a humanidade, por todos nós. Seria uma morte que realmente traria vida, como nós cantamos, uma morte que traria vida a nações, às pessoas, à humanidade toda. Uma vez que todo o mundo, a Bíblia diz que estava no maligno, sob a influência, sob o domínio da escravidão do maligno. Porém, através da morte de Jesus, toda a humanidade estaria livre, para pudesse então fazer a vontade de Deus, viver os propósitos, as promessas de Deus, quando Ele criou a humanidade, quando Ele criou o ser humano para o seu louvor e para a sua glória. Nós fomos criados para isso. E Jesus expressa muito bem, quando está se aproximando a hora, Ele diz no verso 14, que Ele estava muito ansioso para que pudesse chegar aquele momento, verso 15 especificamente. Ele diz: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Ele estava assim então, já nas últimas horas com os seus discípulos, e ele desejava que isso estava acontecendo. Então ali começou a acontecer a ceia do Senhor. Mas também, aquele momento que eles estavam ali, foi um momento de comunhão, um momento em que Ele reúne os seus discípulos, e Ele podia olhar para cada um deles, e sentiu o palpitar do coração deles, e também o coração do próprio Jesus, porque Ele percebeu que aqueles discípulos, por mais que eles estivessem juntos por 3 anos, Jesus sabia que muitos deles não iam suportar tamanho sofrimento a que o seu mestre iria passar. E ele então agora, ele reúne os seus discípulos numa mesa. A mesa é um lugar das decisões mais importantes, e ele reúne os seus discípulos ali e começa a prepará-los antes mesmo da ceia, expressando o seu momento. Ele abriu o seu coração, e ali ele, junto com eles, ele pôde compartilhar aquele momento. Mas também, além do momento da comunhão, foi um momento também marcante, porque chegou a hora e queria revelar quem era o traidor. Talvez fosse um momento mais difícil para Jesus, a hora que ele pudesse olhar para todos aqueles 12 assentados com ele, e dizer para eles, eu creio que foi muito difícil para ele dizer: um de vós será o traidor. Interessante que os discípulos foram pegos de surpresa, porque quem será? Qual de nós? Com quem será que ele está falando? Aí é o momento da pessoa, dos discípulos, fazer uma análise do interior do coração deles. Imagine João e outros discípulos sondando o coração, fazendo uma avaliação: será que sou eu? O que eu fiz de errado para ser um traidor? Em que momento eu fiz alguma coisa que pudesse ser uma traição, mestre? Mas Jesus falou que era um deles, um daqueles que estava
pondo a mão com ele no prato. A traição é dolorosa? Sim, é. Mas dói menos quando é alguém distante. Dói muito mais quando é alguém bem perto da gente. Essa traição dói mais quando é alguém que come com a gente no prato, que está junto com a gente. Jesus viveu esse momento. E foi duro para ele, eu acredito, dizer que um deles seria o traidor. E o que nos chama a atenção é que o traidor, ninguém desconfiava dele. Ele aparentemente estava tão inserido no corpo, tão envolvido com tudo que se fazia, participava de todas as missões, de todo o trabalho, ele estava junto. Ninguém desconfiava que seria Judas, o Iscariote. Foi quando Jesus revelou que era ele. Surpresos, muitos ficaram. E mais na frente o texto vai mostrar que Jesus, no verso 31, fala quando Jesus orou por Pedro, dizendo: Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que sua fé não desfaleça. O inimigo, na verdade, tinha procurado alguns, mas encontrou em Judas um coração vacilante, um coração mais endurecido, alguém que não se rendeu verdadeiramente, alguém que andava, digamos assim, na religiosidade, alguém que andava na religiosidade, só por aparência. Ele fazia, andava tudo, mas vivia na aparência, aparentemente impecável, mas ele vacilou. E nesse momento abriu-se uma brecha, onde Satanás armou e ele caiu. A última ceia nos traz essa lembrança do cuidado de Jesus, do desejo dele de estar junto com os seus discípulos, o momento da revelação do traidor, mas também foi o momento da preparação para a segunda vinda, quando ele disse: olha, vocês não comerão mais até que eu venha. Significa que, dando a entender que depois daquela ceia, eles só iriam tomar na sua volta, depois da ressurreição. E assim aconteceu. E Jesus então, ele introduziu a ceia. Ele fez, dizendo: façam isso todas as vezes que estiverem reunidos em memória de mim. Façam assim. Então, na ceia do Senhor, nós como igreja entendemos que foi Jesus quem estipulou, quem instituiu. A ceia não é uma invenção da igreja, uma forma de trazer os membros para perto, ou um momento para trazer a igreja para uma conscientização, mas a ceia foi algo que nasceu no coração de Jesus, e ele ordenou que assim fizesse, até que ele venha. Então nós, como igreja do Senhor, quando falamos em ceia, nós estamos realizando algo que foi Jesus que ordenou. E hoje estamos aqui reunidos diante da mesa para nós cumprirmos esse propósito, cumprirmos essa missão de Jesus. E na ceia do Senhor, primeiramente, nós podemos lembrar o que Jesus fez por nós, o que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por você. Talvez seja essa a razão que eu pedi que não colocasse nada aqui de filmadora, nada, porque era o momento da gente parar, para a gente refletir sobre, participamos da ceia todos os meses, mas, e às vezes passa desapercebido o verdadeiro propósito da ceia. Então na ceia do Senhor, que Jesus ordenou, é para nós lembrarmos o que Ele fez por nós, é a recordação do sacrifício de Cristo. Ao participarmos da Santa Ceia, lembramos que Jesus deu sua própria vida em favor do seu povo,
para redimi-lo dos seus pecados. É para isso que nós lembramos da ceia. Lembrarmos do seu sacrifício, do propósito do seu sacrifício, a razão da sua morte, o porquê ele reuniu seus discípulos, porque é tão importante assim, porque nós temos que ter um dia sim, para a gente parar e refletir sobre a bondade de Deus, o amor de Jesus, dando a sua vida por alguém que não merecia, dando a sua vida por pessoas que nunca se importaram tanto com ele. Jesus, então, na ceia é lembrado como o dia em que ele morreu por nós. Amém? Esse é o dia que nós estamos aqui, essa mesa, aqui tem o pão, tem o vinho, é para nós recordarmos que um dia Jesus morreu por nós. É para nós lembrarmos disso e não esquecer, porque às vezes vem momentos na nossa vida que a gente, por causa de um sofrimento, a gente esquece. A gente acha que está sofrendo muito, acha que a nossa luta está demais, achamos insuportáveis demais as lutas, mas quando nós lembramos da ceia, e na ceia nós podemos recordar de alguém que sofreu muito mais, sem merecer. Grande parte do nosso sofrimento são resultados das nossas decisões e das nossas escolhas. Grande parte do sofrimento são escolhas mal feitas, são coisas que nós fazemos e não pensamos no futuro, são plantios, são semeaduras que a gente faz, sem esquecer da colheita, que vai vir depois, mesmo que a gente não queira, a colheita vai chegar. Mas Jesus não fez nenhum mal, não cometeu nenhum pecado, mas ele se fez pecado por nós. Então, na ceia do Senhor, nós podemos lembrar da sua morte em nosso favor. E podemos também lembrar, ou refletir sobre o que é a ceia para a igreja. A ceia para a igreja é um momento especial de comunhão. Isso é importante lembrar. Um momento especial de comunhão. Jesus reuniu seus discípulos para estar com ele. Então a ceia do Senhor é o momento em que o corpo de Jesus se reúne junto a ele, para lembrar do que ele fez, para obedecer o que ele mandou, para estar com Jesus. Momento de comunhão com Jesus. Momento para nós refletirmos sobre os seus feitos, analisarmos a nossa caminhada, refletir sobre como estamos respondendo ou correspondendo a tudo que ele fez por nós. Outra coisa da ceia é o momento de comunhão da igreja. É o momento de comunhão da igreja, ou seja, da igreja com a igreja. Comunhão entre os irmãos. Os discípulos juntos se reuniram para estar com Jesus. Então é um momento que acontece simultaneamente. A ceia do Senhor é um ato tão importante que deve acontecer simultaneamente. A comunhão com Jesus e a comunhão uns com os outros. Porque essa é a vontade do Senhor. É um momento especial, tendo a participação dos crentes como membros com o corpo de Cristo. É quando nos reunimos agora, não mais como o João, não como o Joaquim, não como o Manuel, tudo nome português, né? Não como Maria, não como Adriano, Adriana, mas nos reunimos como corpo de Cristo. Nós aqui nos tornamos corpo de Cristo. A cabeça é Jesus, e nós somos o seu corpo, pelo qual ele se movimenta, pelo qual ele se estende, no qual ele expande, é o braço de Cristo, aonde ele alcança os perdidos, os mesmos braços que conforta aqueles que estão em sofrimento. Comunhão como corpo, reunião não apenas com o corpo, mas reunião como corpo.
É necessário que tenhamos essa compreensão. Diz ainda que é um momento especial, não é qualquer momento. Jesus chamou seus discípulos não é para qualquer reunião, era para um momento para estar com Ele. Ele queria passar aquelas horas com seus discípulos. Então a ceia do Senhor é o momento que Jesus quer passar esse tempo conosco. Então não pode ser um tempo qualquer, a gente não pode considerar uma reunião qualquer, um culto qualquer. É um momento especial para estarmos como corpo na presença de Jesus. Amém? Onde desaparecem as nossas individualidades, onde desaparecem as nossas preferências de pessoas por pessoa, é onde a gente olha para qualquer um dos irmãos e podemos dizer, ele é parte do meu corpo. Ela é parte do meu corpo. Vocês são parte de mim, eu sou parte de vocês. Nós juntos nos tornamos um corpo. Essa é a ideia. Não somos apenas, não nos reunimos para ser como indivíduos, nos reunimos como corpo. E desse corpo, eu preciso de você, e você precisa de mim. Nós precisamos um dos outros, para que nós sejamos fortalecidos, alimentados pelo cabeça. Porque o alimento que chega ao corpo, ele entra pela cabeça, não é verdade? Então, é aqui aonde nós recebemos as instruções do Senhor, para que o nosso corpo seja fortalecido, e cada parte do corpo possa corresponder ao propósito para qual foi estabelecido. Observando o corpo humano, a mão não pode fazer o trabalho do pé, assim como os pés também não podem fazer o trabalho das mãos. Então, cada corpo tem a sua função, seu papel, e nós precisamos corresponder àquilo que a cabeça, que é o cabeça, orienta. Na ceia do Senhor, nós nos reunimos como membros do corpo de Cristo. Amém? Corpo de Cristo. O que é a ceia para a igreja? Nos reunimos com vista à manutenção da igreja. Manter a comunhão da igreja, para que a igreja continue sendo igreja. Porque senão a igreja será apenas uma reunião de pessoas que vêm como vem a um clube. Termina o clube, a reunião, o momento, o lazer, cada um vai para o seu canto e vai ver a sua vida particularmente. Mas quando nós nos reunimos como igreja, quando nós encaramos o que realmente a ceia é para nós como igreja, nós entendemos que é para a manutenção da igreja, para a igreja se manter igreja, para a igreja continuar sendo igreja, para que a igreja cresça como igreja, para que a igreja tenha a sua identidade mantida, não por causa de uma placa, mas seja mantido como igreja, como corpo. Isso é muito importante. A ceia para a igreja é um momento de crescimento espiritual, é onde nós observamos, aonde nós nos reunimos para promover esse crescimento como corpo. Crescimento como corpo, estabelecer um crescimento como corpo, um corpo espiritual, é o momento que a gente é fortalecido espiritualmente, ou para o crescimento espiritual de cada cristão. Por isso que o crente deve participar da ceia, porque quando ele vem com o corpo, e quando ele participa do corpo, quando ele se envolve nesse culto, então ele é fortalecido, e quando eu me fortaleço, eu me torno em condições de ajudar a fortalecer outros. Quando eu me fortaleço, eu me encontro em condições de dar ajuda a quem precisa, e quando você também se fortalece, você tem condições de ajudar aos outros. Como é que alguém enfraquecido vai ajudar alguém a se levantar? Onde é que alguém doente vai sarar alguém que está enfermo? Não é verdade? Então precisamos ter saúde para ajudar quem precisa. Então na ceia do Senhor, nós somos alimentados, recebemos da mesma essência, do mesmo alimento espiritual. Então ali, nos fortalecemos como igreja, como corpo, como família. É um crescimento espiritual de cada cristão. Não apenas de alguns, mas de todos os cristãos. É onde o crente se alimenta espiritualmente de Cristo, a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor também traz bênçãos espirituais sobre aqueles que participam. Somos abençoados
nós lemos o Salmo 133, nós vamos entender melhor o que isso quer nos dizer. E na ceia do Senhor, nós temos o pão, que são os elementos, pão e o vinho. O pão, meu amado, é o corpo de Cristo, representa o corpo de Cristo. Ou seja, Cristo está presente, mesmo que simbolicamente, Cristo está presente quando nós nos reunimos como igreja. Não é um culto simplesmente, mas é um momento em que Jesus se faz presente, nós entendemos pelo pão, compreendemos a presença real de Jesus entre nós. Não é que o pão se transforma em corpo, mas pelo pão nós entendemos que Jesus está presente e que nós vamos nos alimentar de Cristo. Quando comemos o pão, nós realmente, espiritualmente, estamos nos alimentando de Cristo. Eu pergunto, você já parou para pensar nisso? Por isso que muitas pessoas, às vezes, não param para refletir sobre a importância dos elementos da ceia. Muitas pessoas não entendem a realidade da Santa Ceia. Muitas pessoas desprezam a Santa Ceia, por não conhecer a realidade dela. O pão representa o corpo de Cristo. Ao ser entregue como sacrifício para nos reunir, ou para nos remir dos nossos pecados. Pagamento de uma dívida que Ele pagou por nós. Nós podemos ver tudo isso quando nós olhamos para o pão que é servido na ceia. É o corpo de Cristo que foi entregue para nos remir dos pecados, e onde Ele pagou um preço para nos livrar de uma dívida que nós não poderíamos pagar. O corpo que foi entregue por nós, o corpo que foi sacrificado por nós. Esse é o símbolo do pão. Mas também na ceia nós temos o vinho. O vinho simboliza o sangue de Jesus que foi derramado. O sangue de Jesus foi o preço desse pagamento, o pagamento que foi pago para me livrar da prisão ou da condenação. Eu estava condenado, estava preso, Jesus foi lá e pagou o preço e me tirou de lá. Ou seja, Ele se colocou no meu lugar para que eu pudesse ser tirado. Ele me libertou da prisão. Ele me tirou daquela cadeira elétrica, me tirou daquelas algemas. Ele me tirou de trás daquelas grades. Ele me tirou da condenação. Ele fez uma libertação total da minha vida. Quando eu olho para o sangue de Jesus, quando eu olho para o vinho, simboliza o sangue, então eu tenho que me lembrar desse momento. Para que eu pudesse estar aqui, um preço foi pago. Para que você pudesse estar onde você está hoje, na condição que você encontra, alguém pagou. Está sendo de graça para nós. É pela graça, sim, é um favor que Deus nos deu, porque nós não merecemos nada disso, mas Jesus foi lá e pagou. Por isso é a graça. Mas teve um custo. Custou o sangue de alguém inocente, o sangue de Jesus. Por Ele sim, esse foi o preço da nossa salvação. Amém, amados? O preço, foi o pagamento que nos livrou da escravidão e da condenação eterna. Todos nós estamos condenados. Todas as pessoas que não encontram com Jesus estão nessa condição. Mas só que hoje está diferente. Hoje as pessoas estão aprisionadas porque querem. Porque Jesus já deu, Jesus já pagou. Mas as pessoas muitas vezes... Agora eu quero lembrar você também que existem, foi feita uma pesquisa, e eu já ouvi mesmo pessoas que trabalham na carceragem, pessoas que trabalham em presídios, pessoas que estão envolvidos com serviço social para cuidar desses casos. Hoje existem, literalmente, presos que não querem sair da prisão. Talvez não seja novidade para você, mas existem presos que não querem sair, não fazem nenhum esforço para sair. Por que será que não querem sair? Venceu a sua pena, cumpriu a sua penalidade, mas não querem sair de lá. Por que será? Primeiro porque acostumaram. Uns porque acostumaram ficar presos. Se adaptaram à prisão.
Eles estão satisfeitos ali, acostumou com aquela vida, não querem sair de lá por isso. Mas também existem outros que não querem sair da prisão porque têm medo de enfrentar uma vida nova. Como será? Como que eu vou me adaptar lá fora? Como é que as coisas estão lá fora? Passou tanto tempo lá dentro que tem medo de enfrentar o que tem de novo lá fora. Então não querem sair. Uns porque acostumaram, outros porque têm medo de sair, e outros porque não querem assumir responsabilidades. Porque existem aqueles que estão ali por quem tem certos benefícios. Ele tem algumas vantagens ali, que ele não quer perder. Porque o dia que ele encontrar com Jesus, é mesmo assim. Tem pessoas que não acostumaram com o pecado e não querem sair de lá. Outros não querem sair, não querem vir para Jesus, porque tem medo de perder amigos, tá? E não estão dispostos a pagar esse preço. E outros simplesmente não querem assumir os compromissos de seguir Jesus, de tomar sua cruz e de segui-lo. Mas são escolhas, são decisões, são pessoas que têm suas escolhas. Mas uma coisa é certa: a ordem de prisão já foi revogada, a ordem de soltura já foi expedida, mas querem continuar presos. Assim o Senhor nos faz lembrar tudo isso, assim o Senhor nos faz refletir sobre tudo isso, para a gente entender a liberdade que Jesus veio nos trazer. O que é que Jesus fez por nós? Já nos deu a liberdade, já nos tirou, nos livrou das algemas, das prisões, da cegueira, da escravidão, da condenação, de tudo. Mas tem pessoas que querem continuar presas, não querem sair de lá. Mas a todos aqueles que entenderem a mensagem, o propósito da morte de Jesus e a sua ressurreição, quando entender verdadeiramente, ele vai sair de lá e dizer: eu não nasci para estar aqui, eu não nasci para viver essa vida. Jesus me deu liberdade, não sou mais escravo. A partir do momento que as pessoas entendem o significado da morte de Jesus, ele vai entender isso. Quando ceamos, amados, voltando para a igreja, quando ceamos, nós estamos pela fé fortalecendo nossa comunhão com o sangue e com o corpo de Cristo. Tanto é que na ceia nós comemos o pão, comemos o corpo e bebemos o cálice, que é o sangue. Então são dois elementos importantes, que é o sangue e o corpo. O sangue é o preço, o vinho é o preço que foi pago, o pão é o corpo que foi entregue, foi sacrificado por nós. Então quando nós passamos da ceia, nós nos misturamos com o sangue e com o corpo de Cristo. Nos tornamos o quê? Um corpo, uma família. Entramos num propósito, recebemos do mesmo alimento e nos fortalecemos como igreja. Aleluia. Mas existe aquela pergunta que sempre fazem: quem deve participar da ceia? A resposta é: aquele que está aliançado com Cristo. Participar da ceia é para todos? Para todos aqueles que estão aliançados com Jesus, fizeram aliança com Ele, entregaram suas vidas a Ele, se renderam a Ele e andam na presença dEle. Estar em aliança com o Senhor é aquele que, como um casamento, ele se casa e se torna uma pessoa com o seu cônjuge. Então, através do casamento, então eu me tornei um com a minha esposa. E agora não sou mais apenas um indivíduo, eu e ela nos tornamos um. É certo que existe um momento difícil para ela, mas eu estou perto. Existe um momento difícil para mim, que ela está perto. Então nós andamos juntos, nós temos comunhão, nós não nos separamos um do outro, nós procuramos nos concordar um com o outro, embora sejamos pessoas diferentes, procuramos andar em acordo um com o outro.
Nascer do Senhor é exatamente isso. Quando eu me misturo com o sangue do Cordeiro e com o corpo de Cristo, então eu me torno um com Jesus, então eu vou me alinhando com Jesus, eu vou me alicerçando nele, e eu vou me fortalecendo nele, e a minha individualidade vai desaparecendo a partir do momento que eu começo a andar com Jesus. A ceia do Senhor nos proporciona esse momento da gente refletir, momento da gente se misturar com Jesus novamente, deixar de ser indivíduo, mas ser família, ser corpo com Jesus. Quem deve participar da ceia? Quem está com a sua vida espiritual em ordem. Marcos 16 nos fala sobre isso. Quem crê e for batizado será salvo. É a Bíblia que diz, Marcos 16 fala sobre isso. O ensino bíblico é que cada pessoa, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, fala que cada pessoa deve avaliar-se a si mesmo, analisar-se, examinar-se a si mesmo, se julgar. Cada pessoa na ceia. A importância da ceia para a igreja é exatamente para que a pessoa se faça uma autoanálise da sua comunhão com Deus, da sua aliança com Deus. Como está? Aonde está a importância do sangue? Onde está a importância do pão? Como está essa comunhão com Jesus e comunhão com o corpo? Porque nós entendemos que quando Jesus voltar, Ele não vai levar um indivíduo, Ele vai levar um corpo. E o corpo somos nós juntos. Temos um só cabeça, que é Cristo, mas o corpo somos um. E Ele vem buscar um corpo. A pessoa, Ele não vem buscar um braço. Jesus vem buscar o braço do Sebastião. E o resto do corpo? E a pessoa nisso? Jesus vem buscar o pé da irmã Isabelzinha. Mas e o resto do corpo? Não vai não? Então, amados, a importância da ceia é para a gente pensar sobre isso. Não adianta a gente querer andar sozinho, porque sozinho nós somos presas fáceis do inimigo. Sozinhos nós somos enganados facilmente. Sozinhos nós somos enganados pelo diabo. Nos tornamos presas fáceis para ele. Mas quando nós andamos como família, o corpo junto se fortalece e resiste ao inimigo. Quando andamos com Jesus em comunhão com os irmãos, então naquele momento nós passamos a receber o quê? O aquecimento da presença dos irmãos. Somos aquecidos. A frieza espiritual não encontra espaço em nossa vida quando nós andamos unidos como corpo. O mundo está aí, com sua frieza, com sua proposta, com seu engano. E muitas vezes nós, por não estarmos em comunhão com o corpo. Eu encontrei um cidadão há muitos anos atrás, assim que eu cheguei na cidade de Ilhéus. Ele usa uma escora, uma moleta, né? Moleta? É moleta? É. E ele só tem a metade daqui, no meio da canela. Ele tinha ido a uma festa lá no São José. Altas madrugadas, tomou todas, veio de moto para casa. Veio de moto. Ele disse que lembra que pegou a moto, pegou a pista de Uruçuca, sentido Uruçuca-Ilhéus. E só se lembra quando acordou no hospital. Quando ele percebeu que ele não tinha o pé direito mais, se perdeu na estrada. A família tinha ido procurar e também não encontrou mais. No lugar do acidente, nem o pé se achou mais. Aí eu pergunto a você, o que vai fazer com aquele pé que se perdeu? Qual a utilidade daquele pé que se perdeu? Morreu. Porque se achasse o pé em tempo hábil, quem sabe talvez conseguia ainda fazer uma adaptação ali, uma platina, um negócio ali. Mas não. Se perdeu e aquela parte do corpo dele se deteriorou e não tem mais utilidade para nada. Assim é o crente que não tem comunhão com a igreja. Vai chegar um ponto que ele vai ficar tão distante, que quando Jesus voltar,
ele não vai estar no corpo. E se não estiver no corpo, não vai subir. Entendeu o que eu quero dizer para você? Você que está distante, chegue perto da igreja, se junta à igreja, se una à igreja. Independente da denominação que você está, seja corpo com a igreja, faça parte dela, se integre nela, se batize, cuide, se importe, se envolva, faça parte do corpo, seja corpo, seja corpo. Não seja apenas visitante, não seja apenas aquelas pessoas que vêm como o beija-flor, que só vem na hora do melzinho e depois some de novo. É tempo da gente refletir. Eu pedi que hoje não transmitíssemos o culto, exatamente porque eu queria dar essa palavra para a igreja. Para que você não entenda amanhã, ou você não tenha uma interpretação errada, que a gente pega no pé, que a gente cobra, que a gente fica... É porque nós não queremos ninguém fora do corpo. Nós somos pastores, é isso. A função do pastor é exatamente fazer com que o rebanho esteja junto. E ir atrás daquelas que se dispersaram para trazer de volta. Volta, o seu lugar é aqui, não é fora do aprisco, o seu lugar é no aprisco. O lugar da ovelha é no aprisco. Assim como o lugar do crente é a igreja. Não existe lugar melhor para você, é na igreja. Seja uma igreja pequenininha, seja uma igreja grandona, seja uma igreja silenciosa, que nem palma se bate, ou seja uma igreja barulhenta, seja aquela igreja que pula, que tem sapatinho de fogo, seja qual for, faça parte, se envolva com a sua igreja, a igreja é de Cristo. Jesus não vem buscar uma denominação, irmãos, ele vem buscar a sua igreja, o seu corpo. Jesus vem buscar o corpo dele. Jesus está à direita do Pai, mas o seu corpo está aqui. E Ele nos dá a chance de sermos corpo, de permanecer corpo, e a ceia do Senhor nos dá a visão de corpo, nos traz o momento da reflexão, para que nós não deixemos de ser corpo, para que a gente se envolva com o corpo. Não adianta dizer assim, mas eu tenho comunhão com Deus, mas o seu corpo, você tem que ter comunhão com o corpo, porque o corpo é de Cristo. Glória a Deus. É verdade. Se o corpo é de Cristo, como é que alguém tem comunhão com Cristo se não está no corpo? É como aquele pedaço de pé, a perna daquele rapaz que se perdeu. Aquele pé que se perdeu, que não se achou mais, não faz mais parte do corpo dele. Não tem mais como recuperar. Essa é a palavra que dessa noite eu sonhei e recebi do Senhor. O momento da gente cear e se preparar, gente, porque não espere a igreja voltar a ser como era. Não espere voltar tudo ser como era no começo aqui, a gente está, não. A gente tem que se adaptar, é o tempo, Deus está fazendo uma seleção. Jesus está chamando para perto o seu corpo. Chama o corpo, olha, se una, venha para perto, se integre, se envolva, seja corpo. Muito mais do que ser membro da igreja, seja corpo. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim, mesmo com máscara, diga para ela, mesmo com máscara, diga para ela, seja mais que membro da igreja, seja corpo da igreja. Chega de ficar dando volta por fora, gente. Só rodeando, entre, mergulhe, como disse a pastora, venha para as águas mais profundas. Saia da superfície, seja corpo, e viva como corpo, viva com Cristo, e seja integrado na igreja, que é a igreja de Cristo, amém? Não tenha medo, como aquela pessoa que já recebeu o alvará de soltura, mas continua preso. Não seja mais prisioneiro, se você já foi livre. Não seja mais escravo, se você já foi liberto. Não viva na prisão, se você já tem direito de ser livre. Aleluia. Chega. Nessa noite, a mensagem que eu trago para você na Santa Ceia é que está na hora da gente se tornar corpo. Não dá mais para ficar de fora. Amém?
Porque tem muita gente preocupada com a denominação, muita gente preocupada com muitas coisas, mas esquece que temos que ser corpo para estar com Jesus, para viver na glória com Jesus. Precisamos ser corpo e precisamos permanecer no corpo até que Ele venha. Foi isso que Jesus nos trouxe nessa noite, essa mensagem, para que nós pudéssemos atentar mais para a importância da ceia do Senhor. Não é simplesmente uma reunião para comer o pão e para tomar o cálice, não. É o momento da gente refletir, chegar para perto e ser um corpo com Cristo, e ser parte e ser corpo de Cristo. Amém? Que nós daqui para frente, irmãos, que nós daqui para frente sejamos corpo de verdade. Amém? Se importe com seu irmão, se importe com as pessoas, zele pelas pessoas, cuide delas, sabe? Às vezes pequenas coisinhas a gente fica fora por causa de uma coisinha. Porque isso, por causa daquilo outro. É porque tem um espinho no pé, porque tem um caroço na mão, porque tem um dedo a mais aqui, tem outro dedo mais aqui. Então, não dá para mim ali, não dá. Para com isso. Jesus está voltando. Não dá mais tempo para a gente, né, Jamile? Não dá mais tempo para a gente ficar olhando se ela tem um dedo a mais, ou se tem um dedo a mais ou menos na mão, né? Não dá mais tempo para isso, viu, gente? Eu dei essa mensagem com vocês, não que eu quero afrontar ninguém, é que está na hora a gente viver a igreja, e de ser igreja. Não basta ser da igreja, precisamos ser igreja. Amém? Feche os seus olhos, quero orar com você nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos neste momento, Pai. Oramos como igreja, oramos porque nós queremos ser a igreja. Nós não queremos apenas fazer parte do corpo, nós queremos ser corpo. Nós queremos viver igreja, não apenas viver na igreja. Nessa noite, ó Deus, nós pedimos que o Senhor complete essa mensagem do coração do teu povo. Faz-nos compreender o real sentido da ceia, a verdadeira proposta do Senhor ao estabelecer a ceia, para que nós possamos estar juntos e nos fortalecer, nos alinharmos com o Senhor, estarmos junto com o Senhor, diante do Senhor. Pai Santo, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, cuide de cada um, Pai. Oramos por aqueles que não podem estar aqui, não puderam estar, devido à saúde, ou o momento da terceira idade, ou qualquer situação da área da sua saúde. Mas nós pedimos, ó Deus, que o Senhor, Pai, vem nesse momento e visita essas pessoas agora. E se tem algum empecilho na vida delas, ó Deus, se tem alguma situação na área conjugal que precisa ser resolvida, se tem alguma situação, ó Deus, na área financeira, meu Deus, seja qual for o motivo, ó Deus, trabalha nas circunstâncias e abençoa teu povo e fortalece, Pai, para que nós sejamos o corpo do Senhor, um corpo sem mancha, um corpo sem ruga, um corpo irrepreensível diante do Senhor, Pai. Que o Senhor Deus nos ajude e que nos abençoe e que nos fortaleça. Oramos no nome de Jesus. Amém.